cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digo é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus. Voltamos novamente com o nosso programa Seja Luz e vamos relembrar a enquete do dia. A enquete de hoje é, na prática, o que significa amar o próximo como a ti mesmo. Para você, o que significa, na prática, no seu dia a dia, o que é amar o próximo? Você pode dar sua opinião, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp com o número de 9999 5097, ou pode mandar também sua mensagem para a nossa página do Facebook, a página Seja Luz. Participe conosco e o prêmio de hoje é uma camisa com o símbolo da nosso programa Seja Luz. Você pode falar no nosso WhatsApp ou então ligar e nós iremos atender. Eu quero mandar um alô nesse momento especial para as mulheres da Igreja Batista Ágape, que está nos assistindo, ligou para participar. Um alô para vocês que estão na Ágape. Quero mandar um alô especial também para o irmão Neto, da nossa Igreja Batista em Sumaré, um irmão muito querido nosso. Irmão Neto, um alô para você, que Deus abençoe sua vida. Neste momento vamos falar um pouco da programação da nossa igreja. Você que quer nos visitar, pode estar conosco nos sábados. No próximo sábado agora de 6 horas, nosso culto dos jovens. Domingo de 6 horas às 7h30 também nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Quarta-feira, 7h30 da noite, 19h30. Você pode estar lá conosco para orar conosco, fazer seu pedido de oração. Também temos o culto matutino, que é o culto de 6 horas da manhã. O culto do Poder da Fé, que é o culto da sexta-feira, das 15h30. Você pode estar lá conosco, participe conosco neste momento. Vamos voltar agora para o quadro Dialogando. Muito bem, estamos de volta, né, com esse quadro todo especial, Dialogando, né, aqui nessa noite, com o Dr. Alisson Castro, né, ele é o urologista e mestre pela Santa Casa de São Paulo, né, e está aqui trazendo informações preciosas, né, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Né, ele que tem auxiliado toda a comunidade, toda a sociedade,
né, no que diz respeito à prevenção, tratamento, a cuidados especiais com a saúde, né? No bloco anterior, nós falamos aqui um pouco sobre a infecção urinária, né? É muito importante também a gente ressaltar isso, né? Mas nós queremos, neste instante, voltar aqui com esse momento todo especial, né, para falar um pouco de cálculo renal, né? O que é cálculo renal, né? Como procede, como é que chega a ocasionar essa questão desses cálculos, né? E a nossa primeira pergunta é: quais os fatores, doutor, que levam à formação do cálculo renal? O cálculo renal é outro problema muito frequente, né, que afeta milhões de brasileiros, né, tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino. Qualquer idade também pode ser acometida por cálculo renal, e principalmente nas épocas do verão, de climas mais quentes, porque as pessoas elas desidratam mais e nem sempre elas ingerem uma quantidade de água que é necessário, que é 2 litros por dia. Então, normalmente a gente não tem esse costume de ingerir bastante água, principalmente na época do verão. Então, a incidência e o número de casos de cálculo renal, que é a famosa pedra nos rins, aumenta muito nessa época agora dos meses de janeiro, fevereiro e março, que é quando a gente está em um clima mais quente. Os principais fatores que estão associados ao surgimento do cálculo renal, sem dúvida, é a pouca ingestão de água. Indivíduos que ingerem pouca água têm uma predisposição maior a desenvolver cálculos renais, né? E aí a recomendação é que se ingira no mínimo 2 litros de água por dia, pelo menos, né? Outro fator que está associado é a dieta. A gente sabe que existem algumas dietas, alguns hábitos alimentares que podem levar e ajuda na formação de cálculo renal. Principalmente aqueles indivíduos que têm uma dieta rica em sal, e o excesso de proteína na dieta são fatores que predispõem à formação de cálculo renal. Então, a recomendação é que você diminua o consumo de sal e diminua a ingestão de proteína, porque são fatores que levam à formação de cálculos renais. Outro fator é a questão hereditária, né? Então, a gente sabe que o cálculo renal ele tem um fator genético, tem um fator hereditário. Se você tem algum caso na família com câncer de próstata, você tem um risco em torno de 20 a 30% de vir a desenvolver cálculo renal. Então, fatores genéticos também estão implicados no aparecimento do cálculo renal. E, sem dúvida, o sedentarismo, ou seja, indivíduos que não têm o hábito de praticar atividade física regularmente, também tem uma incidência aumentada de cálculo renal. Muito bem, né? Tá aí algumas informações para a gente ter um cuidado especial, mas nós vemos que as pessoas, quando tem alguma patologia, né, alguma questão, né, relacionada à saúde, diz: ah, minha avó tomava isso, né? Fazia o chá de quebra-pedra, né? É mito ou verdade, né, que o chá do quebra-pedra pode auxiliar no tratamento de pedra nos rins? Isso. Muita gente faz essa pergunta porque realmente vai passando de geração em geração e as pessoas elas costumam usar realmente o chá de quebra-pedra para tratar cálculo renal. Então, existem algumas informações que são verdadeiras e outras que são mito em relação ao chá de quebra-pedra. O chá de quebra-pedra, ele é benéfico e ele deve ser usado na prevenção de cálculo renal. Então, se você tem uma predisposição ou já teve cálculo renal, o chá de quebra-pedra ele previne o surgimento e o aparecimento de cálculos renais. Para isso, sim, o chá ele tem um benefício e deve ser usado, até porque chá é líquido e quanto mais líquido você tomar, melhor. Agora, a questão de você já ter uma pedra grande nos rins, e você ingerir o chá de quebra-pedra achando que esse chá ele vai fazer com que a pedra desapareça ou que a pedra se dissolva, isso não é verdade, é um mito. Tá? O chá não tem esse poder de fazer com que a pedra desapareça. Então é importante deixar isso bem claro, que o chá ele é bom na prevenção do cálculo renal, mas se já tiver um cálculo instalado, um cálculo grande, o chá ele não tem nenhum benefício. Aí você tem que optar por outras formas de tratamento para você eliminar esse cálculo. Certo. Diagnosticada essa pedra, o chá não resolve, né? Só serve como prevenção. Qual o melhor tratamento? Isso. Fui diagnosticado com cálculos e preciso fazer um tratamento. Qual o melhor tratamento? Isso. Né? E quais os tratamentos possíveis, em virtude, né, a tecnologia vai avançando, a medicina vai avançando e vem surgindo várias formas de tratamento, e eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual o melhor tratamento, né, e quais os tratamentos que tem aí disponível para a população. O tipo de tratamento que nós vamos realizar no paciente com cálculo renal depende, primeira coisa, do tamanho desse cálculo e da localização do cálculo. Então, analisando esses dois critérios, esses dois parâmetros, e muitas vezes a gente lança a mão de exames de imagem, exames complementares como raio-x, ultrassonografia ou tomografia. Através desses exames a gente consegue analisar com precisão onde está localizado o cálculo, em que parte do rim está localizado e o seu tamanho.
Com essas informações, a gente consegue definir e avaliar qual é o melhor tratamento para cada paciente. Então, o primeiro ponto importante é cálculos pequenos, né, menores do que 5 milímetros, na grande maioria dos casos, não precisam de nenhum tratamento. Tá? Porque geralmente eles são eliminados espontaneamente. A gente apenas orienta que o paciente ele deve fazer uma dieta, deve ingerir bastante líquido, bastante água, que normalmente esses cálculos eles são eliminados espontaneamente na urina. Então não requer nenhum tipo de tratamento. Cálculos maiores, aí sim, você precisa intervir de alguma forma e fazer algum tipo de tratamento. Então esse também vai depender do tamanho. Então cálculos de até 1,5 cm, cálculos de tamanhos moderados, não muito grandes, você pode fazer o bombardeamento, né, que é a chamada litotripsia. Esse bombardeamento você entra numa máquina e você fragmenta o cálculo através de uma máquina e você depois elimina na urina esse cálculo. Chama-se litotripsia. Já cálculos maiores, né, cálculos acima de 2 centímetros, cálculos que têm um diâmetro maior, uma dimensão maior, esse bombardeamento não serve. Então você tem que lançar mão de uma cirurgia mesmo, tá? Hoje, na maioria dos casos, para cálculo renal, nós fazemos as chamadas cirurgias minimamente invasivas. São as chamadas cirurgias por vídeo ou cirurgias a laser, em que nós não fazemos nenhum corte no paciente, nenhum corte na barriga, nenhuma incisão. Tudo é feito pelo próprio canal da urina ou através de pequenos orifícios de 1 centímetro, né, na barriga ou nas costas do paciente. E através desse pequeno orifício, nós entramos dentro do rim com um aparelho, com uma câmera, visualizamos o cálculo e fazemos a retirada e removemos esse cálculo dentro do rim do paciente. Tá? Então existem várias técnicas hoje disponíveis, né? A vantagem dessas técnicas é que a recuperação do paciente é mais rápida, esteticamente é melhor porque não tem corte, não tem incisão no abdômen, ele tem menos dor depois da cirurgia, toma menos medicamentos, ele retorna para sua casa mais rápido, ou seja, ele recebe alta hospitalar num curto espaço de tempo. Então essas cirurgias têm uma série de benefícios e vantagens para o paciente em virtude da não realização de nenhum corte e de nenhuma incisão. E nós já estamos fazendo essas cirurgias aqui em Mossoró, todas elas, então o paciente não precisa mais se deslocar para uma outra cidade, se deslocar para um outro grande centro para fazer. Nós aqui em Mossoró já temos toda a aparelhagem, todas as máquinas necessárias para fazer esses tipos de procedimentos. Muito bem, né? Nós estamos chegando no momento final, né, do Dialogando, né? Nós queremos desde já agradecer o Dr. Alisson Castro, né, pela disponibilidade de ter vindo aqui, né, trazer esclarecimento para a população, né, dessas infecções, né, que acontecem no nosso organismo, né, de como prevenir, de como tratar. Nós vimos aqui uma coisa em comum entre a questão da infecção urinária e o cálculo renal, em questão de ingerir bastante líquido, né, que a gente possa, né, ter esse hábito, né, cada dia, cada vez mais. Mas nós queremos agradecer ao Dr. Alisson e que ele possa aqui estar fazendo suas considerações finais. Doutor, muito obrigado por ter vindo, né, e que Deus possa continuar lhe abençoando e que você possa dizendo aí onde a pessoa pode encontrar, né, o seu consultório para poder ter uma assistência maior no que diz respeito a essas enfermidades. Isso. Eu que queria agradecer o convite, estar aqui participando, é sempre um prazer, uma honra estar aqui no programa de vocês. E queria deixar como mensagem final, realmente eu acho que o principal ponto que as pessoas estão nos ouvindo é a questão preventiva, né? Eu acho que o mais importante é você prevenir do que você depois lamentar quando você descobre um cálculo já grande que precisa fazer uma cirurgia. Então, ingerir bastante líquido, praticar atividade física, fazer uma dieta, levar uma dieta balanceada, uma dieta regular, consulte um seu nutricionista para fazer uma dieta balanceada, ingira bastante líquido, que sem dúvida essas medidas elas vão minimizar o risco de você vir a desenvolver uma infecção urinária e um cálculo renal. Aqui em Mossoró, nós atendemos na clínica Oitava Rosado e no hospital Wilson Rosado. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida ou qualquer problema que venha surgir e através também das nossas redes sociais, né, que é o dralissoncastro.com.br. Muito obrigado pelo espaço e uma boa noite. Muito bem, né? Nós queremos agradecer imensamente, né, e que a gente possa estar cuidando aí cada vez mais da nossa saúde. Meus queridos, nós vamos para um rápido intervalo, tá certo? E você pode continuar interagindo, continuar participando na prática. O que significa amar ao próximo? Continue participando, continue interagindo aqui no nosso programa. Nós vamos um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Deus para você.